Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre integração por partes, tá? A integração por partes, ela surge quando a gente precisa resolver, por exemplo, integrais do tipo x cosseno de x. A característica dela aqui, ó, é que a gente tem um produto. Às vezes a gente tem coeficiente também, tá? Divisão. Bom, da onde surge a integração por partes? A integração por partes surge da derivada de um produto, tá? Eu estou escrevendo aqui, ó, u como sendo uma função de x e v como sendo também uma função de x, tá? Derivada do produto deriva a primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. Eu posso, sem perca nenhuma de informação aqui, ó, reescrever isso trocando ambos os membros de lado aqui na igualdade. Eu não preciso mudar os sinais. Se eu mudar os sinais, eu multiplico por menos 1, volta tudo do mesmo jeito. Vou deixar o v' sozinho, então vai ficar isolado u vezes v da derivada, que é as álgebras de derivadas, né? O' v. Olha só, quando eu tenho uma igualdade, se eu aplicar a mesma operação dos dois lados, não altera a igualdade. Como eu quero chegar na integral, eu vou fazer isso. Integral de u v' vai ser, aqui não é integral de uma diferença, então fica a integral da primeira, u vezes v', menos a integral de u'(v). Existe no cálculo o que a gente chama de diferencial. Então, quando eu utilizo a ideia de diferencial, eu posso escrever, ó, u' como sendo du e v' como sendo dv. Então, essa igualdade aqui vai ficar assim, ó, integral de u dv é igual. Tá, integral de uma derivada, como as operações são operações inversas, simplesmente cancela aqui a integral com a derivada. E eu vou ficar com u vezes v menos a integral de v vezes u', que é du. Isso aqui é o que é a regrinha que a gente vai utilizar para resolver exercícios de integração, como o nosso primeiro exemplo aqui, ó. Então, o que eu preciso para resolver é essa expressãozinha aí, integral de x cosseno de x dx. Cuidado, que às vezes a gente se atrapalha aí com os sinais da derivada e da integral, tá bom? Então vamos lá. Eu quero escrever isso aqui dentro dessa regra, desse quadro. Então alguém aqui vai ser u e outro vai ser dv. Quem é que eu vou escolher como sendo u? Eu escolho como sendo u sempre a função, porque quando eu derivo vai ficar mais simples. Ó. Se eu falar que u é o próprio x, a derivada de u em relação a x vai ser 1. Se eu dissesse aqui, ó, que u era igual ao cosseno de x, a derivada de u em relação a x ia ser menos o seno de x. E ela não ia se tornar mais simples, tá? Então, eu vou ficar com aquela primeira escolha ali. E, de novo, a diferencial me permite escrever isso aqui assim, ó, du é igual a 1 vez dx. Tá ok? Se u é x, quem sobrou lá dentro vai ser dv. dv é o cosseno de x dx. Mas no quadro aqui, ó, veja que eu preciso de u, tá aqui, e preciso de v também. Eu não tenho v ainda. Então vamos calcular v. Como é que eu calculo v? Galera, se eu tenho dv, v é a integral de dv. Nesse caso, é a integral do cosseno de x dx. Então v é o seno de x. Vamos em frente, então. Vamos em frente. A minha integral i aqui, ó, a minha integral i vai ficar dentro dessa regra. Integral de u dv. Quem é u? U vai ficar integral de u x dv, cosseno de x dx. Que é igual a quem? U vezes v, u x
vezes V, seno de x, menos a integral de V. Opa, V é seno de x du. du é 1 vezes dx, que é o mesmo que dx. Continuando aqui, ó. A integral de x cosseno de x, eu vou falar que é i, vai ficar x seno de x, menos a integral do seno, que é menos cosseno de x. E agora eu coloco a constante de integração. Eu não preciso colocar antes aqui, tá bom? Veja só, i é igual a x seno de x mais cosseno de x mais a constante de integração. Será que isso está certo? Vamos fazer aqui um teste. Vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos fazer um teste. Como é que é o teste? O teste é calcular I', que é a derivada disso aqui, ó. Derivada desse negócio aqui. Então, dessa expressão. Eu tenho aqui x vezes seno de x, regra do produto. U', 1, seno de x, mais ux, V', derivada do seno é cosseno de x, mais derivada do cosseno é menos cosseno de x. Derivada da constante é zero. O que nós temos aqui, ó? 1 seno de x menos seno de x, cancelou. O que sobrou aqui? Sobrou aqui x cosseno de x, que é exatamente a mesma coisa que está na integral aqui, x cosseno de x. Logo, a solução da minha integral é essa daqui. Um segundo exemplo aqui pra gente, integral do ln de x e dx. Também eu resolvo usando essa regrinha que está aí no quadro, né? Que daqui para frente vai ser a nossa companheira das integrações por partes. Então eu preciso que alguém seja u e que outro seja dv. Aqui, para resolver essa integral i, não tem muito mistério, né? O u tem que ser o ln de x. O igual a ln de x. du sobre dx é igual a 1 sobre x. Bom, nos próximos, ó, eu não vou fazer essa passagem aqui. Esse dx eu já vou sempre colocar do outro lado, tá? Du vai ser 1 sobre x dx, usando a ideia de diferencial. Quem é que, então, dv? dv é dx. Opa, se dv é dx, v é a integral de dv, que vai ser a integral de dx, que vai ser x. Seria mais a constante de integração, mas eu não preciso colocar, tá certo? Lembrando que aqui vai ser x, porque aqui é 1, né? Integral de 1 dx, tá? Vamos lá. Como é que vai ficar, então, a minha integral i? Aí a gente vai lá no quadro. Minha integral i é integral de u dv, que é a integral do ln de x dx. Quem vai ser? U vezes v. U, ln de x. Vezes v. Opa, v é x. Eu vou colocar entre parênteses, só para você não querer multiplicar esses dois aqui, tá? Menos a integral de vx du. du é 1 sobre x dx. O que nós temos aqui? I é igual a x ln de x menos a integral de 1 dx. Podemos reescrever isso como sendo I igual a x ln de x menos x mais a constante de integração. E o teste, para ver se está certo, eu vou deixar por sua conta, tá bom? Então, mais um aqui, ó. De novo, temos aqui um produto, x vezes a elevado a 2x. Vamos fazer isso daí. Primeira coisa, alguém tem que ser u. Obviamente não. Mais simples aqui é u igual a x, porque du vai ser igual a du sobre dx, vai ser 1. Tá bom, vou fazer, vai. Du sobre dx é 1. Então, du é igual a dx usando a diferencial. Eu quero que está lá dentro do quadro. Alguém tem que ser dv.
dv é e elevado a 2x dx. Então, v é igual a integral de dv, que é igual à integral de e elevado a 2x dx. Para resolver essa integral agora, nós temos que usar a técnica da substituição. Eu vou falar aqui, por exemplo, w, só para não usar o u aqui, tá? É igual a 2x. Então, dw é igual a 2x dx. E eu, então, eita, desculpa, derivada de 2x é 2, tá? Perdão. Então, o que a gente tem aqui? Que dw sobre 2 é igual a dx. Como é que vai ficar o meu v? V é igual à integral de e elevado a 2x dx, que passa a ser a integral de e elevado a w dw sobre 2. O que nós teríamos então? Que v é igual a 1 meio da integral de e elevado a w dw, e isso é 1 meio de e elevado a w. A constante eu deixo para o final. V é igual a 1 meio. Quem é w? É 2x. Vamos ficar aqui com o seguinte, ó. Vamos ficar aqui com o seguinte. A minha integral i, que é isso aqui, minha integral i vai ficar assim. I é igual. Vamos colocar aqui a regra de novo. Integral de u dv é u vezes v menos a integral de v du. Então, a minha integral i vai ficar u. Opa, nós calculamos u, está aqui em cima, no começo da sua tela. A gente falou que u era x. U é x. Vezes v. V, 1 meio de e elevado a 2x. Menos a integral de v, 1 meio de e elevado a 2x. Du. Du lá em cima, ó. Du é dx. Tá aqui em cima, ó. Du é dx. Então, du que é dx. Como é que nós podemos melhorar um pouquinho isso aqui? I é igual a 1 meio de x e elevado a 2x menos 1 meio da integral de e elevado a 2x dx. Continuando isso, dei uma ajeitadinha aqui nas folhas, ó, i é igual a 1 meio de x de e elevado a 2x menos 1 meio. A integral de e elevado a 2x, nós calculamos aqui, ó. Integral de e elevado a 2x, nós fizemos todo o processo de substituição, que é 1 meio de e elevado a 2x. Então, isso fica menos 1 meio vezes 1 meio de e elevado a 2x mais a constante de integração. A nossa resposta é 1 meio de x e elevado a 2x menos 1 quarto de e elevado a 2x mais a constante. Alguns livros vão trazer assim, ó. Isso aqui é igual a 1 meio de e elevado a 2x, que multiplica x menos 1 meio mais a constante de integração. O quarto exemplo aqui, ó. X vezes seno de 5x. Então, u é igual a x. Du vai ser dx. Não é isso? Porque eu escrevo du sobre dx é igual a 1, o dx passa multiplicando, tá? Vamos direto aqui, ó. V é a integral de dv. Quem é dv? Quem sobrou lá? Seno de 5x dx. Vamos agilizar um pouquinho o processo.
a integral do seno de kx dx é igual a menos o cosseno de kx sobre k, mais a constante de integração, que você pode fazer isso tudo por substituição, tá? Então, v é igual a menos o cosseno de 5x e o k aqui vale 5. Como é que fica a nossa integral i aplicando nessa regra? I é u vezes v, x, vezes v menos o cosseno de 5x sobre 5, menos a integral de v menos o cosseno de 5x sobre 5 du dx. Então, i vai ser igual a menos 1/5, eu vou colocar aqui na frente, x cosseno de 5x, que a gente nem precisaria, deixa eu levantar a folha aqui, senão você não vai ver nada, que a gente não precisaria colocar o parênteses, tá? Menos com menos dá mais. Esse 5 vem para fora, então fica 1/5 da integral do cosseno de 5x dx. De novo, do mesmo jeito que a integral do seno de kx dx é isso aqui, a integral do cosseno de kx dx é igual a integral do seno é o seno de kx sobre k mais a constante de integração. Então aqui, ó, a nossa integral i vai ficar menos 1/5 de x cosseno de 5x mais 1/5 da integral do cosseno de 5x seno de 5x sobre 5 mais a constante de integração. E para finalizar isso, a nossa integral i fica menos 1/5 de x cosseno de 5x mais 1 sobre 25 do seno de 5x e mais a constante. E o teste disso eu vou deixar para você também, tá bom? O nosso quinto e último exemplo, integral de e elevado a x cosseno de x sobre 2 dx. U eu vou dizer que é e elevado a x, du então é a própria derivada, e elevado a x dx. É a própria função, né? V é a integral de dv, que é a integral do cosseno de x sobre 2 dx, que eu posso escrever como sendo a integral do cosseno de k, 1/2 de x dx. E a gente já viu que isso aqui é seno de 1/2 de x sobre o k, que é 1/2. Então, v para nós vai ser 2 vezes, copia a primeira, vezes o inverso da segunda, seno de 1/2 de x, que é x sobre 2. Como é que vai ficar a nossa integral i? A nossa integral i a gente vai usar o quadro lá, u vezes v. U é elevado a x. V, 2 vezes o seno de x sobre 2. Menos a integral de v, 2 vezes seno de x sobre 2, du é elevado a x dx. Vamos dar uma ajeitada aqui. Continuando, i é igual a 2 vezes e elevado a x seno de x sobre 2, menos o 2 pode sair da integral, 2 vezes a integral de e elevado a x seno de x sobre 2 dx. Temos que resolver essa integral aqui, ó. Para resolver essa integral, o que nós vamos usar? Integração por partes, de novo. Vou chamar aqui de... Vou fazer em marrom aqui, tá?
vou fazer em marrom a integral de e elevado a x seno de x sobre 2 dx. O resultado que eu obtiver aqui, isso aqui vai ser igual a alguém, vou chamar de 2. O resultado que eu obtiver, eu vou entrar aqui no valor de i, tá certo? Vou substituir aqui. Vamos lá. Como é que vai ficar isso? U, de novo, vai ser e elevado a x, du é e elevado a x dx. V é a integral do seno de x sobre 2 de 1 meio de x dx. Mesma regrinha que a gente já utilizou, a integral do seno é menos cosseno de x sobre 2 dividido por meio. Então, o nosso valor de V vai ser, copiar a primeira, menos cosseno de x sobre 2, vezes o inverso da segunda, vezes 2. Então, I2 vai ser a mesma regra. Qual que é a nossa regra sempre? Qual que é a nossa regra sempre? A nossa regra é essa do quadro, U vezes V, menos a integral de V du. Então, U é elevado a x, vezes V, menos 2 cosseno de x sobre 2. Menos a integral de V, menos 2 cosseno de x sobre 2, du. Cadê du? É elevado a x. Vamos melhorar um pouquinho I2. I2 pode ser menos 2 é elevado a x cosseno de x sobre 2. E aí, ó, menos com menos, mais. Esse 2 vem para fora da integral. Vamos ficar com, trocando aqui, é elevado a x cosseno de x sobre 2 dx. Atenção, atenção, atenção agora, ó. Atenção agora, olha o que eu vou fazer aqui, ó. A gente tem isso aqui, ó. Isso aqui é o começo do exercício. Deixa eu baixar aqui para você ver. Olha aqui, ó. I é igual a e elevado a x cosseno de x sobre 2 dx. E elevado a x cosseno de x sobre 2 dx. Então, I2 pode ser escrito assim, ó. I2 é menos 2 vezes e elevado a x cosseno de x sobre 2 mais 2 vezes quem? 2 vezes i. O que eu estava resolvendo? Essa integral. E elevado a x cosseno de x sobre 2 dx. E elevado a x cosseno de x sobre 2 dx. O que eu faço com isso? Substituo no meu resultado. I é 2 vezes e elevado a x seno de x menos 2 vezes o marrom. Então vamos lá. I é igual a 2 vezes e elevado a x seno de x sobre 2. Você não está vendo, mas é aquilo que eu te mostrei, tá? Aqui, ó. 2 vezes e elevado a x seno de x sobre 2 menos 2 vezes o que está em marrom. Mas o que é que está em marrom, galera? O que é que está em marrom? O que está em marrom é isso aqui, aí 2. Menos 2 vezes e elevado a x cosseno de x sobre 2 mais 2 vezes i. Olha que legal. Por quê? Porque se eu fosse resolver de novo, eu ia cair num loop, eu ia ficar fazendo sempre a mesma coisa não ia chegar nunca ao fim. Então a gente usa esse artifíciozinho aqui, ó. O que vai acontecer? Olha só, amiguinho e amiguinha, ó. I é igual 2 vezes e elevado a x seno de x sobre 2. Esse 2 vai fazer a distributiva 4 e elevado a x cosseno de x sobre 2. 2 vezes esse, menos 4i.
Vou dar uma ajeitada aqui no papel, tá? Continuando, I vai ser igual 2 vezes E elevado a x. Aí eu vou ficar fazendo a mesma coisa. Esse menos 4i, eu vou passar ele para o primeiro membro. Então, na verdade, eu já tenho um i aqui, ó, ele está negativo. Ele vem para cá, vem mais. Então, 4i mais i vai ficar 2 vezes a elevado a seno de x sobre 2, mais 4e elevado a x, cosseno de x sobre 2. 4i mais i, 5i igual 2 vezes e elevado a x, seno de x sobre 2, mais 4e elevado a x, cosseno de x sobre 2, mais a constante de integração. Esse 5 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então vai ficar i é igual 2 vezes e elevado a x, seno de x sobre 2, mais 4e elevado a x, cosseno de x sobre 2, mais a constante, tudo sobre 5. Que eu posso finalmente escrever que i é igual a 2/5 de e elevado a x, seno de x sobre 2, mais 4/5 de e elevado a x, cosseno de x sobre 2. E aqui ficaria c sobre 5, que eu posso trocar por uma outra constante, tá? Posso trocar por uma outra constante. Posso falar que aqui era C1 dividido por 5 vai dar C. Esse seria o nosso resultado final. E a conferência disso aí eu deixo para você. E se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ajuda a gente aí, compartilha o nosso canal e indique o nosso canal tanto para os seus amigos como para os seus inimigos. Beleza, beleza? Valeu!